Quem vai falar conosco agora é a doutora Natália Pasternak, microbiologista, pesquisadora visitante do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e presidente do Instituto Questão de Ciência. Doutora Natália Pasternak, obrigada por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes mais uma vez. Eu que agradeço o convite e vamos terminando o ano hoje. É um ano diferente, né, doutora Natália? Se a gente pensar em anos anteriores, em que a nossa dinâmica de trabalho, o jornalista normalmente trabalha nessas épocas, né? Mas muito diferente, a gente tem que estar aqui junto com o nosso ouvinte, falando a respeito do que está acontecendo e mantendo o nosso ouvinte o mais informado possível, porque é com informação também que a gente vai tomando as melhores decisões. E dentro desse contexto, doutora Natália Pasternak, hoje essa informação de que essa nova variante da Covid-19 foi detectada no Brasil e em São Paulo. Qual é o nível de preocupação que a gente tem que ter com isso, na opinião da senhora? Olha, mutações são normais, então acho que começa por aí. Existe um alarde um pouco exagerado em relação à detecção dessas novas linhagens, desses novos mutantes. Mutação é um processo normal do metabolismo e muito comum em vírus, mas é importante esclarecer que todos nós sofremos mutação, nós humanos também sofremos mutação o tempo todo, só que a gente tem nas nossas células mecanismos de correção dessas mutações. A maior parte dos vírus não tem, então eles mutam muito, a taxa de mutação deles é muito maior do que a nossa e por isso toda hora aparecem aí novas linhagens de vírus. Em geral, a maior parte das mutações, elas não são legais, elas são deletérias para os organismos e os organismos inclusive, eles perdem vantagens, eles perdem capacidade. Em geral, algumas mutações, elas podem ser daquelas do tipo tanto faz, não fez diferença nenhuma para o vírus, então ela continua lá, e algumas poucas mutações podem conferir vantagem para o vírus. Vantagem quer dizer o quê? Às vezes ele fica um pouco mais rápido na replicação, às vezes ele consegue infectar melhor a célula, ele gruda melhor no receptor, mas em nenhuma dessas adaptações quer dizer que vai ter necessariamente um impacto epidemiológico, que ele realmente vai ficar mais agressivo, mais virulento, vai dar doença mais grave. Não, pode ser simplesmente uma pequena adaptação que confira a essa linhagem uma vantagem em relação a linhagens anteriores, e daí ela vai se tornando a linhagem prevalente. Isso pode, do ponto de vista epidemiológico, não fazer diferença nenhuma para a gente, ou fazer uma pequena diferença se realmente for um vírus mais transmissível ou mais perigoso. Até agora, sobre esse mutante novo, a gente não sabe. Não tem ainda estudos feitos em laboratório para mostrar se ele realmente é mais transmissível. Já tem indícios de que ele não é mais perigoso, de que ele não causa doença mais grave. Então, ele parece realmente só uma variação do nosso vírus raiz, né, do original. E como esse, a gente já teve várias outras linhagens que se tornaram predominantes, apareceram no mundo inteiro e que, infelizmente, não mudaram a cara da pandemia, porque podia também ter um mutante menos transmissível, menos agressivo, também não apareceu. Até agora, os mutantes que estão aparecendo, eles são muito parecidos com o vírus original e os cuidados são exatamente os mesmos, seja para o mutante, seja para o vírus original, a gente tem que usar máscara, a gente tem que fazer distanciamento social e físico, a gente tem que evitar aglomerações. Então não tem por que tanto alarde. Por enquanto é só isso que a gente sabe e os cuidados, isso que é o mais importante, são exatamente os mesmos. Doutora Natália, boa tarde para a senhora. O dado que chegou, vindo do Reino Unido e confirmado pela DASA, é de que esse vírus seria entre 50% e 74% mais transmissível, porém menos letal, como você mesmo destacou. Mesmo não havendo essa profundidade ainda da análise, esse dado original já não causa uma preocupação? E aí emendo com uma outra pergunta. Se for entre 50% e 70% mais transmissível, significa o quê? Ele vive mais tempo num toque que eu tiver dado em algum lugar, ele permanecerá mais tempo, ou seja, há uma possibilidade maior de eu levar
essa mão aos olhos ou à boca num período, durante o tempo que ele ainda pode me afetar? Ou a gotícula é mais poderosa do ponto de vista da transmissão do vírus do que uma gotícula do vírus original? Se esses dados estiverem certos, é por aí ou tem alguma coisa que essa superficialidade de análise deixou de lado? Bom, vamos por partes, então. Primeiro, esses dados, eles são especulativos. Esses dados de que ele seria de 50% a 70% mais transmissível, porque eles foram feitos baseados em modelos matemáticos de acordo com a propagação desse mutante. Mas existem diversos fatores, inclusive de comportamento humano, que podem interferir no fato desse mutante ter se espalhado rapidamente. E isso a gente já viu inclusive com outros mutantes. Quando a gente teve, não sei se vocês lembram, uma linhagem nova que surgiu no norte da Espanha, logo após o verão europeu, muita gente também falou, é um mutante mais transmissível, ele se espalhou mais rápido na Europa, agora vai ser um Deus dará, porque ele se espalha rápido, e na verdade não era nada disso, ele era tão transmissível quanto o anterior, mas o comportamento dos jovens nas férias de verão acabou fazendo com que essa linhagem se propagasse muito rapidamente pela Europa, porque os jovens viajaram muito pela Europa no verão e levaram esse mutante de volta aí para os seus países de origem. Então, não dá para descartar que essa linhagem esteja se espalhando rapidamente também por causa de comportamento humano, porque ela coincide com uma época de relaxamento da quarentena no mundo inteiro, e a Inglaterra não foi exceção. Basta ver os vídeos que a gente viu antes do Natal dos metrôs de Londres lotados. Então, é uma estimativa de que ele poderia ser mais transmissível. Uma das causas para que ele tenha se espalhado mais rapidamente pode ser uma característica fisiológica dele. E daí a gente entra na segunda parte da sua pergunta, né? O que isso significa? E se for? Então, e se for realmente algo fisiológico do vírus que deu para ele uma capacidade de ser mais transmissível? Mais transmissível pode ser por um monte de fatores que precisam ser investigados em laboratório, e isso ainda não foi feito. Então, a gente precisa saber se ele é mais transmissível porque ele se multiplica mais rápido dentro da célula, então ele faz mais filhotinhos quando ele está se multiplicando. Se ele entra na célula com mais afinidade, então ele tem vantagem porque ele gruda melhor no receptor. Se ele sobrevive mais no ambiente também, como você falou, pode ser uma característica. Se ele sobrevive mais no ambiente, então ele infecta mais. Se ele tem alguma vantagem que escapa do nosso sistema imune, então mesmo que ele não se multiplique mais rápido, mas ele é menos reconhecido pelo sistema imune, ele dura mais tempo no nosso organismo, a gente também transmite mais. Então tem um monte de fatores que podem ser responsáveis por ele talvez ser mais transmissível. Tá vendo como tem muita coisa ainda para ser investigada? Por isso que não é bom a gente fazer tanto alarde antes da gente realmente saber o quadro completo. Agora, uma coisa a gente pode dizer com certeza: se ele está se espalhando, é porque a gente bobeou nos cuidados. Pois é, isso que eu queria falar com a senhora, doutora Natália Pasternak, microbiologista, conosco ao vivo agora na Rádio Bandeirantes. A senhora falou em verão europeu, falou em comportamento, e enquanto a gente conversa aqui na tela da Band News TV, aquela imagem que já correu o país de uma multidão, mas uma multidão reunida ontem à noite na praia de Ipanema. O que é que passa na cabeça da senhora cientista quando vê essas imagens, doutora Natália? Ai, os hospitais em janeiro. É complicado, porque quando a gente vê essas imagens, a gente realmente fica pensando assim, qual vai ser o impacto disso daqui 15 dias, que é quando as pessoas começam a apresentar sintomas, precisar de hospitalização, e a gente já está num momento com um número de casos muito alto, número de óbitos muito alto. Ontem a gente bateu mais de 1.200 mortos, e os hospitais, tanto públicos quanto privados, lotados, UTIs lotadas, e a gente fica pensando quem vai pagar essa conta de toda essa aglomeração, de toda essa festividade daqui a 15 dias. Os hospitais que vão receber essas
pessoas, eles têm condições de receber, vai ter pessoas que vão morrer por falta de tratamento e não só porque estão doentes. Então, tem muitas questões que a gente realmente, quando assiste a uma cena dessas, fica muito, muito preocupado com o que pode acontecer e muito triste de pensar que não é mais novidade, nós estamos lidando com esse vírus já faz um ano, nós tivemos boas campanhas de comunicação feitas por vocês da imprensa, por nós comunicadores de ciência, tentando conscientizar as pessoas justamente de que a aglomeração é a pior coisa que a gente pode fazer. As aglomerações são o fator mais favorável para o contágio. Então é muito triste constatar que as pessoas ainda acreditam num pensamento mágico de que não vai acontecer com elas, de que está tudo bem, talvez acreditem até que a pandemia está acabando, e que a gente ainda precisa reforçar muito essa mensagem, porque senão muita gente vai morrer por negligência, por falta de cuidado. Doutora Natália, como é que a senhora tem acompanhado a vacinação, o ritmo e início da vacinação na América do Sul desde os últimos 10 dias, quando as notícias de registro de vacinas começaram a pipocar? Dá uma inveja, né, gente? Ver os países vizinhos começando a vacinar, junto com alguns países da Europa, Estados Unidos, e a gente aqui esperando as nossas duas únicas apostas grandes, que são a vacina de Oxford, da AstraZeneca, e a Coronavac. E ambas essas vacinas, elas têm obstáculos muito grandes para percorrer no ano que vem. A Coronavac parece ser a nossa melhor aposta, ela com certeza deve apresentar em janeiro, finalmente, os resultados de eficácia e segurança e deve encaminhar para a Anvisa, então estamos todos aguardando ansiosamente aí pela quarta vez que a Coronavac apresente esses resultados e que talvez então no final de janeiro tenha início uma primeira vacinação no Brasil. Possivelmente a Coronavac vai ser a primeira vacina aplicada em solo brasileiro. A AstraZeneca deve chegar um pouco atrasada, porque já teve problemas no caminho com seus testes clínicos, mas deve chegar também. E as duas vacinas vão ter que trabalhar muito bem a comunicação, porque a Coronavac sofreu muito com um marketing negativo que veio diretamente do governo federal, movido pelo preconceito xenofóbico, a vacina chinesa, não confio, e isso abalou a população de forma que foi refletida até pelas pesquisas do Datafolha, mostrando que 50% dos brasileiros têm medo da vacina chinesa. Então, realmente vai ser uma vacina, ela só consegue ser tão boa quanto a adesão da população ao programa de vacinação. Nem adianta a gente ficar aqui discutindo eficácia de vacina se a gente não consegue fazer com que as pessoas se vacinem. Então, tanto a Oxford como a Coronavac, elas vão ter problemas nesse sentido, elas precisam trabalhar o problema de imagem que foi criado em cima delas. No caso da Coronavac, foi criado, ela sofreu um marketing negativo, mas o governo do estado e do Butantan também não souberam comunicar muito bem com todas essas vezes que eles cancelaram o anúncio dos resultados, e a vacina de Oxford por causa da própria AstraZeneca, que, né, comunicou muito mal os resultados nesses últimos meses, também fazendo muito alarde em cima de resultados que não tinham como ser comprovados por dados. São duas vacinas que, tecnicamente, eu não vejo nenhum problema com elas, eu acho que as duas podem ser ótimas vacinas, mas eu acho que elas falharam muito na comunicação com a população e, no caso da Coronavac, com marketing negativo, e vai ser bastante complicado a gente organizar essas campanhas. E a gente também não tem uma data certa enquanto a gente não tiver essas vacinas aprovadas, autorizadas pela Anvisa. Doutora Natália, o fato de que o Reino Unido aprovou o uso emergencial da vacina de Oxford deixa a senhora um pouco mais otimista em relação a essa vacina também? Não mais do que eu já estava. Como eu falei, eu não vejo nenhum problema na vacina de Oxford, desde que ela seja transparente na comunicação dos seus dados, o que, infelizmente, a empresa responsável não tem feito. Mas isso não quer dizer que a vacina não é boa e não deva ser aprovada. Eu só realmente cobro da empresa, da AstraZeneca, que a comunicação seja transparente em relação à eficácia, que nós não sabemos ainda, a eficácia para idosos
idosos, que nós não sabemos ainda, como será o regime de doses. Mesmo essa aprovação no Reino Unido, o regime de doses ficou nebuloso, eles aprovaram, mas falaram que vão espaçar o regime de doses o quanto eles conseguirem. Isso quer dizer o quê? Vai ser 2, 3 meses, 4 meses, o quanto der, né? E confiando de que uma primeira dose já vai dar proteção, quando na verdade os testes clínicos não dizem isso. Então precisa de mais transparência para que a gente realmente consiga um bom encaminhamento para a Anvisa avaliar. No caso da Inglaterra, essa aprovação ela acontece, acho que por diversos motivos, não dá para a gente descartar um motivo nacionalista, político, é a vacina deles, eles querem muito que seja aprovada, eles estão desesperados também por causa de todo o alarde que foi feito em torno dessa linhagem. Então eu acho que tem diversos fatores políticos que nem cabe a mim, como cientista, ficar comentando, porque vira palpite, eu não sou especialista, mas que eu acho que podem ter influenciado essa decisão. E eu não sei se o mesmo vai acontecer com a agência europeia, com a FDA e com a Anvisa, mas, de novo, eu não acho que exista nenhum problema técnico com essa vacina, eu acho que é um problema realmente de transparência e de comunicação. A vacina Sputnik, falta informação para ter qualquer tipo de expectativa, e levando em consideração também que países da América do Sul já estão aplicando essa vacina e alguns não estão aplicando, mas fecharam acordo com a vacina russa? Também é o mesmo caso, é uma vacina que tecnicamente tem tudo para ser uma boa vacina, mas que peca pela comunicação e transparência dos resultados, então fica muito difícil. Como é que você vai autorizar uma vacina que nem concluiu a fase de testes ainda? A Anvisa certamente não vai autorizar, a Anvisa precisa ver todos os testes clínicos concluídos, então são vacinas que realmente precisam de menos marketing da empresa e mais seriedade científica. Doutora Natália, como cientista, como é que a senhora viu todo esse processo agora de 2020, em que a ciência nunca foi tão debatida, nunca foi tão necessária e nunca apanhou tanto? De todas essas vertentes, qual foi a principal para a senhora? Foi uma dicotomia, eu acho que não teve um vencedor, foi uma grande dicotomia. Por um lado, a beleza de ver a ciência despontando e resolvendo esses problemas e respondendo à pressão pela rapidez de resultados, as vacinas de RNA, que são pesquisas de 30 anos, finalmente dando frutos e realmente chegando no mercado pela primeira vez, revolucionando a maneira como nós fazemos vacinas e como faremos vacinas daqui para frente. Então tem todo esse lado da beleza de acompanhar o desenvolvimento da ciência em tempo real, de acompanhar o interesse das pessoas também pela ciência, que foi muito bonito, as pessoas querendo entender os conceitos, querendo acompanhar, fazendo torcida para que as vacinas dessem certo. Teve um lado muito bonito, ao mesmo tempo em que teve o lado obscurantista, teve o lado dos movimentos anti-ciência, teve o lado de muita ciência mal feita, das curas milagrosas, das pessoas querendo se aproveitar da situação para realmente, né, só aumentar o currículo, publicar papers irrelevantes e promover medicamentos que não funcionam. Então, a gente, infelizmente... e além do ataque do financiamento da ciência brasileira, que a gente também sofreu durante esse ano todo, e da falta de investimento em ciência brasileira, que também ficou evidente durante a pandemia. Então, tudo isso, eu acho que realmente mostrou como esse ano foi ambíguo para a ciência. Foi um ano de muitas conquistas e um ano de muitos ataques. Doutora Natália Pasternak, a senhora imaginava que depois de tantas entrevistas ao longo de um ano inteiro, a senhora fosse viralizar por não ter concordado com uma reportagem, ter ficado possessa de ter percebido que algumas pessoas estavam com o foco diferente do que deveriam? Olha, a gente nunca espera viralizar com nada, até porque eu não faço o meu trabalho para viralizar, eu não faço o meu trabalho buscando cliques, eu faço o meu trabalho para informar as pessoas. Então, a gente nunca espera que isso aconteça. É engraçado quando acontece, tem um lado interessante, porque eu acho que desperta muita gente, então, né, como a minha reação foi bastante enfática, isso fez com que muita gente parasse para pensar, fez com que muita gente me xingasse também, mas
até aí faz parte, né? E o mais importante é que, com certeza, acho que deu uma sacudida em muita gente que talvez não estivesse mesmo levando esse aspecto a sério, não tivesse parado para pensar o quanto isso é grave. Então, por que essa professora se irritou tanto? O que falaram nessa reportagem que deixou essa professora tão nervosa? Eu acho que essa repercussão do vídeo é que é o mais importante. E acho que muito importante também para as mulheres, para as nossas meninas, para verem como é importante uma mulher se posicionar em público e até como ela é atacada depois de se posicionar, porque a gente ainda vem de uma cultura onde espera-se que a mulher tenha um comportamento muito adequado, que a mulher fale mansinho, fale baixinho, seja delicada, e quando uma mulher levanta a voz, as pessoas estranham. Então eu fico feliz de poder ser um exemplo para as nossas meninas, de falar, olha, vocês podem se irritar, vocês podem levantar a voz, e vocês vão ser xingadas simplesmente por serem mulheres, por fazer isso, mas continuem fazendo, porque uma hora as pessoas acostumam que mulher também se irrita, mulher também levanta a voz, e da mesma maneira que os homens fazem isso tem que ser encarado como algo normal, corriqueiro, e que simplesmente está passando uma mensagem de uma forma firme, de uma forma forte, enfática, quando essa mensagem requer esse tipo de formato. Então, eu acho que foi divertido ver o vídeo viralizar, e eu espero que a mensagem do vídeo é que tenha viralizado, e não só o fato de eu ter, né, de ser uma situação cômica, uma situação divertida, de ver uma pessoa, né, se irritar com uma reportagem. A mensagem do porquê que isso aconteceu é muito mais importante do que o formato do vídeo em si. Espero que a gente não tenha irritado a senhora hoje aqui, doutora Natália. E queria lhe perguntar uma última coisa, que acho que essa é para ajudar os nossos ouvintes para o dia de hoje, né? É um dia em que muitas famílias estão divididas, muitas pessoas optaram por passar a virada do ano sozinhas, grupos pequenos. Mesmo assim, em algumas famílias, vai haver a união, às vezes, de 2 núcleos familiares que não convivem exatamente todos os dias. O que a gente pode fazer para diminuir o risco de contágio de Covid na noite de Réveillon? Não estou falando de festa, gente sem máscara, que aí já era, né? Mas para quem tem essa preocupação, para quem tem o núcleo familiar, mas que de alguma forma se vê, às vezes, diante de algumas situações que acontecem na vida real. O que essa pode dizer para a gente, doutora Natália? Olha, os cuidados para qualquer reunião pequena de família são aqueles de sempre. Então, todo mundo de máscara, só tira a máscara realmente na hora de se alimentar ou de consumir uma bebida. Quando fizer isso, ter certeza de que está a 2 metros das outras pessoas, não fazer um ambiente barulhento que obrigue as pessoas a falar alto, gritar, porque isso faz com que a gente acabe emitindo mais gotículas e aumente a probabilidade do contágio. Ter álcool gel à mão para que as pessoas possam, né, eventualmente, pegou alguma coisa, alguma louça, um talher compartilhado, passa um álcool gel. Claro que sempre vai ter, né, lugar para lavar as mãos, mas ter um álcool gel mais fácil, mais acessível também ajuda. Lembrar realmente de não sentar todo mundo à mesa para comer ao mesmo tempo, porque isso vai fazer com que todo mundo tire a máscara ao mesmo tempo e fique falando. Então, isso vai ser propício para o contágio. Então, deixar a comida mais à vontade, cada um faz seu prato, leva para um canto, manter distância. Eu acho que o mais importante de tudo é lembrar como que o vírus se propaga. Ele se propaga de pessoa para pessoa, quando a gente fala, quando a gente está sem máscara. Então, evitar que essas situações aconteçam, fazer a ceia de uma maneira onde todo mundo possa ter a segurança de que vai tirar a máscara para comer e beber num lugar que é afastado dos outros, que não vai precisar se aglomerar com o resto da família, mas ainda vai conseguir
conseguir estar junto e num local arejado, de preferência ao ar livre. Se não for possível ao ar livre, abra todas as janelas, mas não faça uma festa num lugar fechado com ar-condicionado, mesmo com poucas pessoas. Eu acho que, no geral, é isso. Teria sido ideal fazer uma quarentena, um auto-isolamento prévio antes de encontrar pessoas de outro núcleo familiar, mas agora já é tarde, então já estamos no dia. E eu creio que esses são os maiores cuidados. Mas fazer realmente, se alguém ainda está pensando em fazer aquela festa de família com 15, 20 pessoas, desista. Divide aí em 5 festas menores. Isso, então, e transmite. E transmite pela internet, mais fácil. Doutora Natália, feliz ano novo. Muitíssimo obrigado pela atenção ao longo de todo o ano. É uma última entrevista. Acredito eu, não deve surgir nada tão novo assim, espero, né? Que seja para ligar emergencialmente para a senhora, que sempre nos atende tão bem. Natália Pasternak, microbiologista, muito obrigado. Feliz ano novo. Até a próxima. Feliz ano novo para vocês e muito obrigada pelo trabalho excelente de jornalismo que vocês fizeram esse ano. Valeu, até mais.